Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e irmãs, toda a igreja do Senhor Jesus. Irmãos que estão entrando aí no nosso canal, já estou vendo aqui o nosso irmão Marco Antônio Moura Marcondes. Deus abençoe, boa noite, meu querido. Deus esteja abençoando a vida da sua casa, do seu lar, da sua família. Você que está participando conosco hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro de 2020, ou melhor, dia 28, né? 29 não, 28, né? Hoje ainda é 28 de outubro. Deus abençoe. Esse é o tempo que o Senhor nos deu. Estamos vivendo esse tempo de pandemia. Estamos aí tendo as nossas transmissões semanais, né? Terça, reunião de oração, grupo de crescimento. Quarta-feira, estudo bíblico, aqui sendo transmitido para as congregações. E na quinta-feira, estudo bíblico sendo transmitido pelo reverendo Márcio para toda a igreja. Enfim, as nossas transmissões elas são feitas via Facebook e depois elas vão para o YouTube, no canal da Segunda Igreja. Nós somos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Nós temos aí irmãos, né, que têm acompanhado conosco, irmãos de outras igrejas, de outras localidades. Emília César também conosco aí. Deus abençoe a sua vida e que Deus assim esteja nos abençoando, né, como igreja do Senhor Jesus. E as nossas congregações, né, lá em Santa Isabel do Rio Preto nós temos a congregação Ágape. Aqui em Santa Cruz nós temos a congregação Alfa e Ômega. No bairro Belo Horizonte, congregação Betânia. E no Coqueiros, congregação Coqueiros. Enfim, esse é um tempo que Deus tem nos dado de misericórdia, graça, amor e perdão. É um tempo que nós oramos, é um tempo que nós lemos a palavra e temos um momento de estudo. Hoje nós vamos falar, baseado em Neemias capítulo 5, sobre a história e o exemplo e o legado que Neemias deixou durante os 12 anos que esteve à frente da administração, da reforma e assim também das demais administrações. Foi algo que marcou a história do povo de Israel. Quero mandar um abraço aí para o Luiz Cláudio Ferreira. Deus abençoe sua vida, Luiz. Ângelo, cadê o Samuelzinho? Samuelzinho está aí? Fernando Lino, grande abraço, meu querido. Presbítero Fernando, né? O nosso irmão presbítero Fernando da Quinta Igreja Presbiteriana de Barra Mansa, lá em Vila Coringa. Boa noite, meu querido. E o Samuelzinho que está acompanhando aí junto com o Ângelo, né, Samuelzinho? Deus abençoe. Portanto, queridos, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, nós ficamos aqui na Avenida Presbiteriana, número 590, no Retiro. Todos os irmãos da Segunda Igreja, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou vendo aí a nossa irmã Georgina César também já entrou aí acompanhando o nosso estudo, nosso momento de culto. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, né? Nós vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse momento de estudo. Vamos também ler a palavra, vamos louvar a Deus cantando o hino da Reforma, 31 de outubro de 1517, ou seja, há 503 anos, Martim Lutero marca a história, marca o presente século e marca toda a história do cristianismo que nós conhecemos como Reforma Protestante, né? E o que nós queremos pensar com os irmãos é justamente isso hoje, né? Ó Senhor Deus, leve em conta tudo o que fiz por este presente século. E a pergunta é, o que temos feito pelo presente século para mudar a história? Para trazer o povo às Sagradas Escrituras, para levar os pecadores ao conhecimento da misericórdia, do amor e o perdão em Cristo Jesus. Nós temos uma grande responsabilidade como cristãos, como igreja. E é nisso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo para esse momento de culto, ainda que seja uma transmissão online, ainda que seja aqui de forma virtual, mas uma coisa nós temos, né? É a graça, a misericórdia, a presença e a direção do Espírito Santo. Né, Lúcia? Deus abençoe a nossa irmã Lúcia Amaral Lobato também participando conosco aqui. Presbítero Vanderlei Dutra, boa noite, meu querido. Deus abençoe. Vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus bendito, Deus de misericórdia e graça, Deus de amor, de perdão.
Deus de suficiência, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus que tem nos permitido, nesse tempo de pandemia, estarmos aqui transmitindo a Deus estudos bíblicos, meditações em reunião de oração, pregações, meditações, leitura da palavra, tempo de louvor. Ainda não estamos reunindo, ó Deus, durante a semana nas nossas atividades presenciais, mas o Senhor tem sido um Deus de misericórdia e tem nos dado a bênção de poder, ó Deus, estarmos no centro da Tua vontade, lendo a Tua palavra e meditando na Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é a verdade absoluta, é a revelação exata do Teu ser, é a revelação, ó Deus, daquilo que o Senhor tem como plano, propósito, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nos trazer à Tua presença, é a revelação do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, para que nós conheçamos Jesus e aqueles que o conhecem, que o têm como Senhor e Salvador absoluto das suas vidas, possam viver na Tua presença, tendo Jesus como Rei absoluto, Senhor absoluto das suas vidas. Nós carecemos todos os dias, ó Deus, da Tua palavra. Nós carecemos todos os dias, ó Deus, do ensino, do conhecimento, da sabedoria. Nós carecemos, ó Deus, todos os dias da Tua misericórdia, todos os dias do Teu perdão, da Tua suficiência sobre as nossas vidas. Portanto, Senhor, aqui estamos em oração. Aqui estamos clamando, suplicando, intercedendo e pedindo a Deus por esse tempo que estamos vivendo. É um tempo de reclusão, é um tempo de distanciamento, é um tempo de quarentena, mas acima de tudo é um tempo de louvor, de adoração, é tempo de proclamação da Tua palavra, é tempo de anunciar Jesus, é tempo de falar do Teu amor, é tempo de lembrar da Reforma Protestante, é tempo de lembrar das palavras do tempo do povo que volta depois do cativeiro da Babilônia, como nós temos meditado no livro de Neemias. Senhor, o Senhor tem sido um Deus que tem nos falado, tem nos direcionado, tem nos orientado, tem nos mostrado o Teu querer, a Tua vontade, tem se revelado a nós através das Sagradas Escrituras. E por isso nós Te pedimos nesse momento, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações. Abençoa, Senhor, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, toda a equipe pastoral, presbíteros, as nossas sociedades internas. Abençoa a vida administrativa dessa igreja e também, ó Deus, abençoe para que nós possamos caminhar no centro da Tua vontade e sermos igreja proclamadora, evangelizadora, igreja missionária. Portanto, Senhor, assim cremos e assim oramos e o fazemos na mediação única e suficiente do santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pierre Nayara, Deus abençoe a sua vida, Cecília Bastos Nunes, aqui da Igreja Central de Volta Redonda, Deus abençoe minha irmã Cecília, e também o Sérgio Coutinho, estou com saudade de te ver, hein, Sérgio? Estou com saudade de ver você e te ouvir cantando. Deus abençoe a vida desses irmãos. Nós vamos louvar a Deus nesse instante cantando o hino de número 155, que é um hino da Reforma. Nós tocamos e cantamos esse hino ontem, Mas a Reforma Protestante comemora-se dia 31 de outubro. Então é tempo de nós lembrarmos, a canção que marca a história, que marcou não só o presente século, do século XV, século XVI, mas acima de tudo que tem marcado séculos até o século XXI que nós estamos vivendo nele hoje, Louvado seja Deus. Hino de número 155, Castelo Forte, te convido a acompanhar, louvar e cantar ao Senhor nesse momento.
se temos entender, família bens trazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Jesus Cristo. Castelo forte é o nosso Senhor. Quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã Ceil e o Sonilson. Nossa irmã Ceil e o Sonilson lá da congregação de Coqueiros. Mandar um abraço aqui para o Edinho Marinho. O Edinho é lá de Durandé, em Minas Gerais, meu grande amigo. A Alessandra e o Sérgio, grande abraço, estão aí nos assistindo, né? A Jennifer Miranda, ela não sei de onde é, né? Mas está aqui, Jennifer Miranda. Deus abençoe a vida de quem aí está nos assistindo, mesmo esses que eu não conheço, mas mando aqui um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa, abençoe a sua família. Nós vamos ler hoje o livro de Neemias, capítulo 5, do verso 13 ao verso 19. Fala sobre o bom exemplo de Neemias. E Neemias encerra esse parágrafo dizendo assim: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Né? Neemias marcou a sua geração. Lutero marcou a sua geração com a reforma protestante. E a pergunta que eu faço para o meu e para o seu coração é: nós temos marcado a presente geração? Ô Edinho, você está morando em Manhumirim, né? Garoto, é isso aí. Eu falei que ele morava em Durandé, mas é quando a gente estava aí mais próximo, você morava em Durandé. O Edinho é pai do pastor Édio. Grande abraço, Agostinho dos Santos, meu grande amigo lá de Alto Jequitibá, mais conhecido como Agostinho Padeiro. Márcia Moreira, Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã. Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. A palavra de Deus nos diz assim em Neemias capítulo 5, do verso 13 ao 19. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e dos que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Olha que interessante, queridos. Neemias é o homem que se levanta ao saber da situação do povo de Israel, que estava assolada, né? O povo que estava em grande miséria, como ele perguntou a Anani, e ele respondeu que o povo tinha ficado em Jerusalém
dos exilados estavam em grande miséria e desprezo e grande opróbrio. Ou seja, a situação do povo que tinha ficado em Israel era algo terrível. O templo estava assolado, o templo estava destruído, os muros de Israel estavam derribados, eram montes de ruínas, as portas de Jerusalém tinham sido queimadas a fogo. Dá para ter uma ideia da situação da cidade de Jerusalém. Eu sempre tenho falado aqui, né, como comentamos ontem, Neemias faz uma reforma física na cidade de Jerusalém e no templo. E essa reforma não fica apenas no físico, porque se você ler Neemias e Esdras, você vai ver que também é uma reforma religiosa. Bem, e aqui Neemias, no capítulo 5, do verso 13 até o 19, ele vai relatar tudo quanto ele fez e o fato dele não receber o salário, porque ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes como governador na terra de Judá. E ele diz que ficou ali governando naquela terra por 12 anos. Ele chega a mencionar a quantidade de pessoas que ele hospeda na sua casa, né? 150 homens. E o que era consumido de alimento, tudo era à custa dele. Enquanto isso, o povo reedificava a cidade. Por que ele não cobrou o direito que ele tinha? Porque ele disse que o povo estava em grande desprezo. O povo estava numa servidão. O povo estava dentro de uma situação que não tinha condição de manter isso. Ele diz, olha, os governadores que anteriormente vieram, além de oprimir o povo, com pão e vinho, eles cobravam 40 ciclos de prata e tomavam seus moços para trabalhar no trabalho do governo. E ele diz, eu não fiz isso. Eu não exigi aquilo que era meu direito. Mas ele marcou história. E o que eu quero pensar com os irmãos nessa oportunidade, pensando no marco histórico que nós estamos aí comemorando, dia 31 de outubro, 503 anos da Reforma Protestante, ou seja, em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Foi essa data que, então, a história dos reformadores marca como a data da Reforma Protestante, porque foi um ato heróico, um ato de bravura, porque ele se levantou contra um sistema religioso que dominava e que fazia tudo que Neemias falou que não fez ao povo, não usurpava, não tomou aquilo que era direito, e Lutero se levanta justamente contra um sistema religioso que estava usurpando o povo, que estava, vamos dizer assim, já muito longe das Escrituras, tinha totalmente se afastado das Escrituras, tinha deixado mesmo o conhecimento, a sabedoria e o entendimento da Bíblia Sagrada, e com isso estavam seguindo dentro dos dogmas, dentro dos ensinos, dentro dos conceitos e leis criados pela Igreja Católica. Enfim, a realidade é que nesse contexto, nesta situação, se levanta um homem que faz diferença e ele marcou o presente século. E é justamente isso que Neemias pede a Deus, Ele diz no final desse relato que ele faz do tempo que ele esteve à frente do governo ali de Judá, quando ele diz, ó Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. E eu quero que você seja desafiado nessa noite a orar e dizer, Senhor, ó Senhor Deus, leve em conta tudo que eu fiz para este presente século. Eu creio que Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, John Hus, esses homens que muitos perderam literalmente a vida por confrontar um sistema religioso, se levantaram justamente para fazer diferença no presente século que viveram. E fizeram. Deixaram um grande legado, a Reforma Protestante. Neemias, ele tem uma expressão aqui interessante, que ele começa esse parágrafo, que é a conclusiva, vamos dizer assim, do capítulo 5, quando diz que foi grande o clamor do povo, pela situação que eles estavam vivendo, pela realidade que eles estavam vivendo, pelo opróbrio que eles estavam vivendo, e se levantaram contra os sacerdotes, contra os líderes
se levantaram contra Neemias e contra todos que estavam reedificando a cidade, homens que não queriam ver o bem de Israel, do povo de Israel, e muito menos da cidade reedificada. É como nós estamos vivendo nessa pandemia. Tem muita gente tirando proveito da desgraça alheia. É um momento mundial. É um momento de uma pandemia mundial. Não tem ninguém na face da Terra hoje que pode se levantar e dizer que está imune a essa doença. Ninguém pode dizer que não vai ser contaminado por essa doença. As pessoas podem fazer e ter precaução e evitar situações que possam levar à contaminação. Agora, vai se contaminar, ninguém pode falar. E, infelizmente, é uma situação mundial, não tem como. Até então, tudo que já tentou se fazer contra esse vírus, nada ainda deu um resultado positivo. Pessoas estão sendo curadas, medicamentos estão sendo usados, tratamentos estão sendo feitos, isolamentos, mas assim, uma cura ainda não tem. Enquanto não vier uma vacina para imunizar a população mundial, esse vírus vai continuar assolando aí como vem assolando. E onde queremos chegar com tudo isso? A questão é, Neemias ele diz assim, sacudi o meu regaço e disse, assim faça Deus, sacuda da sua casa e de seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa. E aí ele diz, seja sacudido e despojado. O que significa essa questão aí de sacudir o meu regaço? As roupas, né, daquele tempo, as pessoas não tinham bolsos. Como a gente tem hoje, uma calça com bolso, uma camisa com bolso. O tipo de vestimenta que as pessoas usavam é como se fosse uma toga. Por baixo eles usavam um tipo de roupa, principalmente naquela região lá, onde faz muito calor, eles usam um tipo de roupa por baixo para poder não deixar perder umidade, para ressecar muita pele. E por cima dessa vestimenta, né, é como se fosse uma bermuda e uma camisa que eles usam por baixo. E por cima uma toga. E essa vestimenta, então, eles usam um cinto. E nesse cinto tem como se fosse bolsos. É como a gente conhece hoje uma pochete. Só que uma pochete, ela tem mais volume. Sabe quando você vai para a praia, ou quando você coloca aquele cinturão para você carregar dinheiro, carregar documento, para que ninguém reconheça ou perceba que você está carregando algo de valor? Existem uns cinturões que são assim, para a pessoa amarrar na cintura. É mais ou menos isso o regaço que Neemias diz aqui. E é nesses recipientes desse cinto, né, que eles trazem à cintura, que ficam ali guardados valores, né, principalmente naquela época em que os objetos de pagamento não eram dinheiro em moeda, papel, moeda, eram só mesmo moedas, né, e moedas de ouro, moedas que tinham lá o seu valor, vamos dizer assim, relativo ao produto, ao metal que era feito as moedas. E quando o Neemias diz que ele sacudiu esse cinto, ele está justamente dizendo que com isso ele está desprezando. É como se ele sacudisse e jogasse o que estava guardado dentro daquele cinto, para o cinto ficar vazio. Essa é a ideia. E como ele dissesse assim, olha, eu dispenso qualquer valor, eu dispenso qualquer recurso contra esse povo, e que assim faça Deus também. Dispense qualquer recurso e sacuda, né, que balance e que venha sacudir o seu regaço, ou seja, esse cinto, como prova de que aqueles que não estão cumprindo a palavra de Deus sejam desprezados. Não tem nenhum valor. É como se ele sacudisse aquele cinto e tudo que tivesse de valor ele caísse no chão e ele ficasse vazio. E assim seja Deus para com aqueles que não cumprem a sua palavra. E aí Neemias vai trazer um relato, né? Esse relato dizendo que desde o dia em que ele foi nomeado governador da terra de Judá, durante 12 anos, nem ele nem os seus irmãos comeram pão, ou seja, não receberam o salário devido de um governador. E ele disse que não apenas ele, com todos que estavam ao seu redor, se mantiveram com seus próprios recursos, mas ele ainda hospedava 150 homens dos judeus, entre os magistrados e os que vinham para trabalhar ali na obra. E ele chega a dizer, olha, cada dia era preparado um boi, 6 ovelhas, né, vamos dizer assim, escolhidas, né, as melhores, e também muitas aves, não tinha nem conta aqui. E de 10 em 10 dias ele também trazia vinho com fartura de toda a qualidade, né? E também alimentação
que somava essas carnes. Tudo isso por quê? Porque Neemias se dedicou. Ele não apenas fez a obra do Senhor, mas ele dedicou o seu ser, ele dedicou o seu tempo, ele dedicou as suas forças, a sua capacidade, a sua administração, o seu privilégio, as regalias, vamos dizer assim, o seu... a palavra me fugiu aqui agora, mas ele era copeiro do rei, né? Vamos dizer assim, a sua oportunidade que ele tinha, o fato de ele ter sido colocado por Deus ali como copeiro do rei, como assistente, como mordomo do rei, né? Deu a ele privilégios e ele usou esses privilégios em benefício do seu povo. É isso que eu queria dizer, né? Os privilégios e assim, a regalia, o fato dele ter contato direto com o rei, o fato dele ser ali um oficial do rei, né? E ter ali um grande privilégio e, acima de tudo, ter da parte do rei, como a gente lê lá no capítulo 1 de Neemias, capítulo 2, que o rei dá para ele cartas, né? Para poder ele ir até os governos do Eufrates, para ir até o guarda das madeiras, das matas do rei, para poder ali ter autoridade para tirar madeira, para reedificar Jerusalém e o templo, enfim. Tudo isso é muito interessante de se ver, porque é algo que marca o tempo de Neemias. E ele usa todo esse privilégio, toda essa influência que ele tem diante do rei em benefício de um povo, e não cobra nada por isso. É o que nós vivemos, irmãos, no nosso presente século. A gente precisa viver como nos dias de Neemias. Aproveitar, se você tem influência na política, na administração, se você tem recursos, se você tem bom estudo, se você tem boa leitura, se você tem condições, não importa o que Deus te deu, não importa o que você é, não importa quais os privilégios você tem, não importa qual é a capacidade que Deus colocou diante de você. Use isso como usou Neemias. Use isso e dedique a sua vida, dedique a sua história, dedique o seu tempo, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria em prol de um povo, para que você possa orar diante do Senhor e dizer assim: ó Senhor Deus, leve em conta tudo que eu fiz por este presente século. Neemias marcou história. Martim Lutero marcou história. Só para vocês terem uma ideia, Lutero era um homem muito estudioso, ele queria entender, né? Ele era um monge, ele era um sacerdote, né? E ele queria entender, ele queria conhecer, ele queria compreender Deus, as Escrituras, porque os ensinamentos que ele recebia da igreja no presente momento não satisfazia, né, o que ele realmente buscava em Deus. E aí ele começa uma busca, né? Ele vai para o mosteiro, ele se autoflagela, ele vive situações. Só que lá naquele mosteiro para onde ele vai, ele então encontra uma Bíblia. Interessante que era uma Bíblia que ela ficava acorrentada, era só um exemplar. Diferente do que a gente pensa hoje, quando você tem Bíblia, você vai para um culto, tem Bíblia no retroprojetor, né? Tem Bíblia multimídia, né? Estou falando de retroprojetor, né? Hoje é data show, é multimídia, né? Alta multimídia em certas igrejas. E você leva a sua Bíblia, você tem no celular. Naquele tempo, Martim Lutero, num mosteiro, só tinha condição de ir até uma Bíblia que estava escrita no latim. Então não era todo mundo que podia ter conhecimento e leitura de uma Bíblia. Hoje você tem Bíblias na língua portuguesa, né, de várias versões, e ele era um monge, ele era um líder, né? E ele então começou a ler a Bíblia, foi onde que ele leu Romanos, que mostra que a graça é suficiência, nós somos salvos pela graça e pela fé, né? E aí o que acontece? Ele vai estudando a Bíblia, ele vai escrevendo, ele vai tomando conhecimento, e a igreja então dá a ele o título de doutor em Bíblia. Depois então a própria igreja o chama para repudiar os seus escritos, para negar os seus escritos, porque ele começa a escrever com base bíblica, com base em ensinos bíblicos, né, contrapondo indulgências, contrapondo dogmas, contrapondo um monte de leis que foram criadas dentro da igreja que não tinha nenhum fundamento bíblico. É por isso que ele escreve Castelo Forte, porque ele é chamado para se fazer presente diante das autoridades maiores eclesiásticas daqueles dias,
né, em Worms. E quando ele está chegando lá, tem um castelo, né, na dieta de Worms, que assim é chamada. E quando ele vê aqueles castelos, é ali que ele escreve Castelo Forte, que ele sabia que ali dentro as pessoas que estavam ali guardadas naquele castelo tinham poder para fazer com ele o que já tinha sido feito com John Hus, com Savonarola e com os ossos de Zwinglio, que já tinha sido morto, mas a igreja mandou tirar os ossos dele do sepulcro e queimar, porque não dava mais para queimá-lo na fogueira como herege. Porque todos esses homens estavam se levantando contra um sistema religioso. E aí o que acontece? Lutero então diz, Castelo Forte é o nosso Deus, é espada e bom refúgio, ou seja, ele não estava com medo do que poderia acontecer com ele, e Deus o livrou da morte. E assim, com isso, ele pôde marcar o seu presente século. Esse é um pouco, né? É um conteúdo, é uma pequena narrativa da Reforma Protestante. Voltando aqui a Neemias, eu quero que você pense o seguinte, assim como Neemias e Lutero, assim como eu e você, nós podemos fazer diferença no presente século. E às vezes o que a gente tem para fazer diferença é algo simples, é simplesmente como hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, né, que como diz o escritor aos Hebreus, Deus falou aos pais, antes de ter o profeta Moisés, que começa a escrever a Bíblia, Deus fala aos pais. E esse conteúdo, né, essa narrativa que foi passado de geração para geração, chegou até os dias do povo de Israel. E Moisés, então, agora o primeiro profeta, escreve, porque a Bíblia diz, né, que Deus falou aos pais, depois falou pelos profetas. E nos últimos dias nos falou de forma perfeita através do Filho, que é Jesus. Hoje nós temos o conhecimento do tempo em que não havia lei, antes de Moisés. Hoje nós temos o conhecimento dos dias de Moisés, que Deus falou através da lei. Hoje nós temos conhecimento do tempo da graça, né, que Deus tem falado em Cristo Jesus, através da misericórdia e graça. E nós temos também o conhecimento, porque hoje nós temos toda a revelação, Antigo e Novo Testamento, desde de Gênesis até o Apocalipse. Enfim, nós temos toda a ferramenta, nós temos todo o conteúdo, e hoje nós temos também algo que Deus nos deu a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou e foi glorificado, indo aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele nos deu a presença do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo presente em nós. Então, queridos, nós temos tudo, nós temos toda a ferramenta, nós temos todo o conteúdo para fazer diferença no presente século. Não como tem surgido umas teorias loucas aí nos nossos dias, quem está acompanhando pela rede social está ouvindo muito, né? Hoje foi debate na Rádio 88, está sendo debatido nas redes sociais, sobre um pastor que se levanta dizendo que nós temos que passar a fazer uma reforma bíblica, tirar textos que falam de pecado, porque aquilo é antigo, é retrógrado, né? A Bíblia precisa passar por uma reforma. Não, quem precisa passar por uma reforma somos nós. Nós precisamos de uma reforma como nos dias de Neemias, um retorno às Escrituras, um retorno à presença de Deus, um retorno à casa de Deus, um retorno à cidade de Deus, ao templo, à cidade de Jerusalém, a reedificação até física de igrejas. Nós temos sim que voltar às Escrituras, mas não para mudar as Escrituras, mas para nos moldar as Escrituras, para nos fazer diferença em meio àquilo que a Escritura exige, mudança de vida. Aquele que pecava não peque mais, aquele que furtava não furte mais. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Agora nós estamos em Cristo, fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós não podemos viver mais naquilo que o pecado nos escravizava. Agora nós somos chamados a viver em novidade de vida. Ou seja, nós precisamos viver em vida e testemunho. Não é uma mudança da Bíblia, é uma mudança do homem. Nós estamos aí precisando de uma reforma, sim. De uma adaptação, sim. Nós estamos precisando de um novo tempo para o cristianismo, sim. Mas não é mudar a Bíblia, não é tirar aquilo que é pecado, não é acoplar o pecado dentro das igrejas, não. É banir o pecado, é banir aquilo que está errado, é condenar o pecado, não condenar nós, homens, não. É a Bíblia, é mostrar a verdade bíblica, é falar do Evangelho da Graça, é fazer diferença no presente século. Nós precisamos de um retorno às Escrituras. É o que aconteceu nos tempos que marcaram a história, como nos dias de Neemias e Esdras,
e nos dias de Lutero. Eu quero desafiar você a orar ao Senhor e dizer: Senhor, leve em conta tudo o que fiz por este presente século. Mas primeiro fazer uma pergunta no seu coração: o que eu e você temos feito pelo presente século? Na palavra, no testemunho, na pregação, na vida prática diante de Deus. Esse é o grande desafio do nosso tempo, né? Investir como Neemias, tempo, influência, oportunidade, como Neemias investir recursos, né? Não só a sua vida, não só o seu tempo, não só a influência que ele tinha diante do rei, mas ele manteve, né, durante muito tempo, dezenas de pessoas, poderíamos dizer centenas de pessoas na sua casa, comendo e bebendo bem, para estar bem sustentado, para que a obra do Senhor fosse feita. Será que nós estamos dispostos a viver nos nossos dias o que Neemias viveu? Ao invés de tirar do povo, ao invés de sugar do povo, ao invés de oprimir o povo, tomar pão e vinho e exigir recursos de dinheiro, como muitos têm feito e como muitos líderes, será que nós estamos dispostos a nos doar e nos doar assim com tempo, com recursos e assumir grandes compromissos na certeza de que Deus vai nos usar como testemunhos e como instrumento nas suas mãos? É isso que eu quero que você analise e pense nesse momento em que estamos relembrando a reforma protestante do século XVI. Deus assim abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Deus abençoe a nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, e as igrejas que compõem o nosso presbitério aqui em Volta Redonda. Nós somos 10 igrejas presbiterianas em Volta Redonda, sem contar as congregações. Só a Segunda Igreja, nós temos 4 congregações. E nós temos outras igrejas aqui que têm congregações espalhadas nos outros bairros onde não tem igreja presbiteriana organizada. Então nós somos, com certeza, para mais de 20 comunidades presbiterianas da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Volta Redonda. Que Deus nos abençoe, né? Vamos orar, encerrando assim esse momento de meditação. E a minha oração é que o Espírito Santo coloque no seu coração um desejo de fazer diferença no presente século. E que nós oremos nessa noite, né? Dizendo: ó Senhor Deus, em Cristo Jesus, leve em conta tudo o que fiz por este presente século. Mas você precisa ter algo para apresentar diante de Deus. Para dizer: Senhor, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o que eu tenho vivido, o que eu tenho proclamado, testemunhado, para que no presente século realmente seja feita uma grande diferença. Amém? Quero mandar um abraço final aqui para Ilka Pereira. Deus abençoe a sua vida, Ilka. Sérgio Quintino. Deus abençoe a sua vida, Sérgio. Edinho Marinho, mais uma vez. Dona Sueli Nazaré, da Quinta Igreja Presbiteriana de Barra Mansa. Selma Eringer, mais conhecido carinhosamente como Selma Piu Piu. É a nossa evangelista lá em São José do Barreiro, estado de São Paulo, do Presbitério Sul-Fluminense. Dalmácia Correia de Andrade. A Dalmácia, se eu não me falha a memória, é minha prima. E ela é lá de Alto Jequitibá. Juliana Souza Muniz. Aí nós temos aí participação internacional. Juliana mora nos Estados Unidos. Minha ovelha. Não é que vou dizer que você foi minha ovelha, não, Juliana. Você e o Alex moram no meu coração. Deus abençoe a vida de vocês. José de Almeida, presbítero José de Almeida, Congregação Coqueiros, grande abraço. Nossa irmã Elisa e o seu Darcy, Deus abençoe. E os demais que eu já mandei um abraço. E por fim, Alessandra Amaral. Alessandra, estou sentindo falta sua aqui, ó, nas nossas lives, né? Deus abençoe a nossa irmã Alessandra, que também é da Segunda Igreja. A nossa irmã Márcia Moreira, que manda aí um amém. E todos os demais, que Deus abençoe as suas vidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela história do cristianismo, pela história do povo de Israel, dos dias de Neemias. Uma grande reforma foi feita. Nos dias de Agostinho, nos dias dos pais da igreja, nos dias de Lutero e Calvino e nos nossos dias. Todos os dias é dia de reforma, é dia de retorno às Escrituras, é dia de voltar à Tua presença, de cultuar o Senhor, de louvar o Teu santo nome, de aprender e reaprender, de avaliar e reavaliar todo o Teu ensino
de conhecer, de entender e caminhar na Tua presença. Pai, no presente século nós estamos vivendo, século XXI, há uma necessidade gritante da igreja, a começar na igreja, a começar em mim, de um retorno às Escrituras, conhecimento, sabedoria, entendimento, palavra, pregação cristocêntrica, pregação bíblica, ensino bíblico, reflexão bíblica, levando o povo do Senhor a compreender as verdades das Sagradas Escrituras, compreender a verdade absoluta, que é a revelação exata do teu ser, que é a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Não é mudar a Bíblia para o presente século, é mudar o presente século para a Bíblia. Não é adaptar a Bíblia ao pecado, não, é confrontar o pecado com a Bíblia. É levar a presente geração a mudar e se moldar nas Sagradas Escrituras, em vida de santidade, de temor, de comunhão, vida de devoção, acima de tudo, vida de compreensão dos teus propósitos, porque tudo que se requer e tudo que precisa se conhecer do Senhor está revelado na tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer e também pedir e buscar e clamar e suplicar e interceder em um nome de Jesus, em um santo nome de Jesus. Senhor, manifesta a tua graça, o teu poder neste presente século. Levanta, Senhor, homens, pregadores, homens que realmente, ó Deus, voltem-se para a tua palavra e que leiam, ensinam, estudem e que levem o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, que é o centro da tua palavra. Nós te pedimos tudo isso e agradecidos pelos 503 anos da Reforma Protestante, um marco histórico, que assim como Neemias e Esdras marcaram história no retorno do cativeiro da Babilônia, também Lutero, como Calvino, assim como John Hus, Savonarola, assim como John Wycliffe e outros tantos homens e tantos nomes que marcaram história na Reforma Protestante. Que o Senhor levante homens nos nossos dias, no presente século, que marque a história e que nós possamos orar ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, leve em conta tudo o que fiz por este presente século, mas que nós façamos diferença para a glória, louvor e adoração do teu santo nome, o nome santo de Jesus, para a edificação da tua igreja. Assim oramos, ó Deus, e pedimos a tua bênção e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, que esse momento de culto, de louvor, de leitura, de oração, de meditação, ache guarida no seu coração e que com esse momento você louve ao Senhor, adore ao Senhor e como igreja você seja edificado. Gilma Machado, lá de Paulista, Barra de São Francisco, Espírito Santo. Um grande abraço, Deus abençoe e abençoe a todos vocês. Amanhã às 19h30 tem transmissão do Estudo Bíblico no canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Nas nossas congregações, nós estamos tendo programações de escola bíblica dominical e também programações de culto às 9 e 19 horas. Na sede, Segunda Igreja Presbiteriana, 9, 17 e 19 horas. Programações também na nossa igreja. Está assim orando, Gilma, por você. Eu sempre lembro de você nas minhas orações. Esse vale escuro vai passar. Jesus é a luz e Ele vai clarear o seu caminho. Lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor. Eu sei disso, que você tem buscado no Senhor. E todos nós. Amém? Deus abençoe. Até a nossa oportunidade, se assim Deus permitir.